Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu queria contar um pouquinho, muito da minha prática em relação à economia colaborativa está relacionada a casos reais. A gente está implementando para valer coisas que já são realidade. E eu queria falar um pouquinho da minha visão da cidade de São Paulo hoje, para a gente chegar à conclusão do porquê a economia colaborativa, o porquê que a gente chegou em uma série de soluções que já são uma realidade. Então, para ir mudando, só sinalizar? Ótimo. Então, hoje vivemos numa cidade, as pessoas ficam em média 3 horas por dia no trânsito, o que tornou a cidade de São Paulo praticamente insuportável. Isso representa, se a gente multiplicar 3 horas por dia, vezes 5 dias, vezes 4 semanas, vezes 12 meses, 45 dias úteis da nossa vida é passado no trânsito. Isso aqui, na minha concepção, é uma cidade insuportável que precisa ser mudada, e a mudança está diretamente relacionada ao compartilhamento. Vamos mudar. As pessoas querem hoje mais tempo. Tempo hoje é o bem mais precioso. As pessoas trocam tudo por tempo. Não existe uma casa maior, não existe uma sala maior, não existe dinheiro que compense você não ter tempo com a sua família, você não tem tempo para fazer as coisas que você gosta. E por que nós estamos reinventando São Paulo? O Flávio fez uma breve introdução. Nós criamos o movimento Como Viver em São Paulo Sem Carro, que hoje já temos mais de 200 mil seguidores. Estamos na 3ª edição do livro e recentemente lançamos um aplicativo que mostra para as pessoas que é possível viver em uma cidade sem carro, que é uma cidade mais saudável. Nós não precisamos ser escravos do veículo. Existem soluções como caronas, como o carro compartilhado, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Por favor. A bicicleta que vem aí como uma tendência que veio para ficar. São várias iniciativas que nós temos feito em relação à bicicleta, por favor. E a nossa relação, a nossa cultura, a nossa sociedade está mudando. Nós não temos mais a empregada doméstica, as pessoas, que era uma realidade no Brasil, hoje está mudando, as leis trabalhistas, as pessoas, graças a Deus, evoluíram. Nós não contamos mais com a empregada doméstica. Então, a nossa relação, a nossa necessidade de espaço e a nossa cultura está mudando, por favor. Sala de jantar. Nós carregamos uma sala de jantar na nossa casa. A gente usa uma vez no Natal, uma vez no Ano Novo. Será que justifica a gente pagar IPTU, a gente pagar condomínio para carregar uma sala de jantar? Talvez não. Talvez valha a pena a gente começar a repensar a nossa relação com o espaço. Por favor, pode adiantar. Nós não temos mais espaço para livros, hoje está tudo na internet. Por favor, pode andar. Pode seguir. Hoje as pessoas não querem ficar paradas no trânsito, as pessoas buscam outras soluções, como a bicicleta, por exemplo. Filme hoje, a gente consegue locar 100% online, a gente não demanda mais espaço, não demanda mais o nosso antigo correlação com locadoras de vídeo, por exemplo, todos adeptos à tecnologia. Por favor. E valorizamos, como eu disse, as coisas simples da vida, o pouco tempo com a família, aquilo que são, a gente voltando às origens da civilização, que é fazer aquilo que a gente gosta com toda a simplicidade do mundo, por favor. E aí começa a economia colaborativa. Eu gosto de uma definição, que é a melhor que já ouvi, é como se a gente vestisse óculos de visão noturna e a gente começasse a enxergar tudo que está ocioso na cidade. Para que eu vou fazer mais carros se os carros andam ociosos com, às vezes, uma pessoa só, 3 lugares vazios? O porquê que eu vou fazer mais vagas de garagem se as vagas estão ociosas na cidade? Então, como é que a gente enxerga tudo aquilo que está ocioso na cidade e começa a colaborar, começa a utilizar melhor os nossos recursos? Por favor. Aí começa a revolução. O que nós já estamos fazendo na prática, o que já é uma realidade hoje? O apartamento compartilhado. Hoje, nos nossos prédios, existe um apartamento que é compartilhado entre todos os moradores do prédio. Então, ou seja, se eu vim trazer um convidado, a minha sogra, ou quem quer que seja, eu tenho um apartamento que é compartilhado entre todos os moradores. Eu estou otimizando um recurso, por favor. O espaço de coworking nos térreos dos prédios. Então, ao invés de pensar num térreo que poucas vezes é utilizado, a gente pensa em um lugar que a pessoa possa trabalhar. É muito menos deslocamento, é muito mais eficiência. Isso muda a nossa relação no que condiz ao espaço de trabalho, por favor. O terceiro espaço, as pessoas têm um espaço que é a casa, um espaço que é o escritório, e um terceiro espaço onde elas podem trabalhar, onde elas podem receber pessoas. Mais uma vez, a gente está evitando o deslocamento, está
evitando que seja construído mais um espaço que vai ficar ocioso na cidade, por favor. Aqui é interessante, todos os prédios hoje já são dotados de bicicleta compartilhada, o carro compartilhado, que para nós já é uma realidade há mais de 3 anos. Então a gente já coloca no prédio um carro que pode ser compartilhado entre todos os moradores. Eu sei que aqui a gente vai falar um pouquinho da solução do carro compartilhado, mas você imagina, você que usa o carro poucas vezes, talvez 5% do tempo esse carro utilizado, para que eu vou pagar IPVA, para que eu vou pagar seguro, para que eu vou pagar manutenção, se eu posso compartilhar entre vários moradores e otimizar o recurso. E, mais uma vez, não adianta nada eu colocar, por exemplo, bicicleta nos prédios ou encher a cidade de ciclovias, se a pessoa vai ao trabalho e chega todo suado, como é que eu consigo prover uma infraestrutura para aquela pessoa poder tomar um banho, para ela poder armazenar as suas roupas? Então, a gente tem que pensar como um todo. Não adianta dar parte da solução, mas sim pensar como usuário e pensar como é que a gente consegue implementar de fato as soluções, por favor. Moto compartilhada, que a gente está entregando agora nos primeiros prédios, por favor. Lavanderia compartilhada, para que eu vou ter uma máquina de lavagem, para lavagem industrial, para lavar lençóis ou outros utensílios, se eu posso compartilhar, se eu posso colocar isso no térreo do prédio, otimizar recursos, eu estou produzindo menos máquinas, eu estou otimizando manutenção, estou otimizando o custo na vida das pessoas. Ferramentas compartilhadas, esse é um item que eu adoro. Todos os prédios hoje já tem uma sala com ferramentas compartilhadas. Para que eu vou ter uma furadeira, que o índice que a pessoa usa 12 minutos numa vida útil de uma furadeira? Para que eu vou ter uma furadeira na minha casa, um serrote, uma escada, se eu posso compartilhar todas essas ferramentas? Isso é uma revolução na indústria. Se eu fosse da indústria de furadeiras, eu não estaria mais pensando em vender furadeiras para o consumidor final, mas sim como eu consigo prover para aquela pessoa uma solução de furadeira que ele possa usar quando ele quiser. Ou seja, eu coloco uma furadeira aqui na Câmara, eu consigo colocar uma furadeira por prédio e as pessoas vão compartilhar esse recurso de uma maneira muito mais eficiente e talvez ele tenha a melhor furadeira do mundo, que se torna acessível quando eu compartilho entre várias pessoas, por favor. Armazenagem compartilhada, hoje todas as pessoas compram online. A gente percebeu que a maioria das pessoas saía correndo às 5, 6 horas do trabalho. E eu perguntava, por que você está saindo correndo? Ah, porque chegou a minha compra do supermercado e ela chegou refrigerada e vai estragar. Então, por que eu não coloco um espaço de armazenamento, de armazenagem de mercadorias, inclusive refrigerada, para que as pessoas possam ter uma vida muito mais conectada, que ela receba os utensílios e armazene no próprio prédio. Então, basta a gente simplificar e pensar como as pessoas hoje estão relacionando com compras com a internet. Cafés no térreo abertos para a cidade, uma cidade que não se comunica com o térreo, uma cidade fechada por muros, na minha opinião, não é uma cidade saudável, não é uma cidade que incentiva o relacionamento. Por que não colocar os cafés abertos, isso mesmo, muito antes do novo plano diretor, por favor. Os serviços compartilhados, quando eu coloco uma pessoa que faça uma limpeza de 10 apartamentos ao invés de 1, eu estou evitando que 10 pessoas se desloquem, eu estou tornando muito mais eficiente, estou trazendo muito mais remuneração para uma pessoa e estou otimizando os recursos, compartilhando os serviços entre toda uma comunidade. Os prédios compartilhados, que hoje são uma realidade, isso já existe no mundo inteiro, são os prédios que não são vendidos, ou eu não tenho meu apartamento, eu alugo. Hoje eu estou trabalhando na região da Faria Lima, amanhã eu estou na região da Paulista, depois eu vim para o centro, então eu tenho a minha mobilidade e eu estou compartilhando e otimizando recursos. Lançamos recentemente o primeiro crowdfunding do mercado imobiliário. Para quem não sabe o que é o crowdfunding, nós recebemos recursos de várias pessoas que participam, que fazem o funding, ou seja, fazem o fomento, trazem os recursos para que se construa um prédio de uma maneira compartilhada. Então, nós lançamos o primeiro crowdfunding, que eu acho que é a nova forma de fomentar, a nova forma de trazer recursos para o mercado, não só imobiliário, como qualquer outro segmento, em que a gente não dependa mais só do poder público e a gente não dependa da poupança, por exemplo. A nossa sociedade pode, sim, financiar os nossos próprios empreendimentos. O Sampa Housing também é uma iniciativa da Vitacom, em sociedade com empreendedores, com uma startup, na qual nós alugamos apartamentos como se fossem quartos de hotel. Ou seja, a gente pega qualquer apartamento, pluga ele numa plataforma digital, como se fosse, alguém aqui falou do Airbnb, só que de fato nós operamos aquele apartamento como se fosse um quarto de hotel. Isso já é uma realidade, hoje nós já temos mais de 1000 apartamentos administrados pela Sampa Housing, por favor. Enfim, acreditamos numa cidade melhor, numa cidade que, como aqui uma Rebouças, que é uma zona erma
em que a gente praticamente não vê pessoas circulando. A gente acredita que esse é por favor, esse é o futuro, numa cidade que as pessoas circulem, uma cidade moderna, com transporte público, e nós acreditamos nessa cidade. E, por fim, para finalizar a apresentação, nós acreditamos que uma cidade em que cada pai ou pais possam levar os seus filhos à escola a pé, com toda a simbologia desse termo, é a cidade em que todos nós gostaríamos de viver. Muito obrigado.